Esse capítulo, ele se torna um pouco incompreensível, principalmente por causa desses dois primeiros versos, do verso 1 e o verso 2 do capítulo 12 de Romanos. E a partir daí as coisas começam a ser desdobradas, começam a ser esclarecidas, mas mesmo assim as pessoas muitas vezes não entendem o que Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2 querem dizer. E daí eu já ouvi eu tinha uma mensagem para pregar na igreja, eu vou falar sobre Romanos capítulo 12. E daí eu ouvi vários vídeos com relação a esses versículos e não vi muito sentido para aquilo que realmente o texto quis dizer. Augusto Nicodemos foi o que mais esclareceu, foi o que bem mais explicou a respeito desses versículos bíblicos, apesar que eu não concordo com alguns pontos com relação à sua igreja, à sua doutrina, mas enfim, a Bíblia diz examinai tudo e retém o que é bom. O que é que diz Romanos capítulo 12, verso 1 e o verso 2? Olha só: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Me permita ler só mais esse verso aqui, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E daí, alguém pode perguntar, o que é apresentar a Deus o nosso corpo por sacrifício vivo? O que seria o culto racional? O que é o culto racional? O que é que Paulo está querendo trazer com esses 3 primeiros versos? O que é que Paulo está querendo ensinar como apóstolo do Senhor com esses versos? O verso 2 se torna mais fácil, e não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus? Tem como a gente fazer coisas que sejam perfeitas aos olhos do Senhor? Porque assim Ele espera de nós, para que você experimente qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. O verso 1 diz: para que a gente apresente como o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiramente, Paulo ele começa dizendo nessa carta, nesse capítulo, rogo-vos. O que é rogar? É suplicar. Eu apelo a vocês, meus irmãos, queridos irmãos, pelas misericórdias de Deus, ou pela compaixão de Deus. Algumas traduções trazem compaixão de Deus, pelas misericórdias. Sabe quando alguém está pedindo algo, suplicando a alguém, apelando, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, faça assim, não faça assim. É isso, é dessa forma que o apóstolo Paulo ele está apelando, pedindo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, não é de qualquer jeito, mas como um sacrifício vivo, como um sacrifício, como dizer, apresentar o nosso corpo como um sacrifício santo, apresentar o nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o que é o culto racional? O vosso culto racional é exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês, que é o vosso culto racional. Qual é o culto racional? Apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No termo da palavra culto racional, poderia significar o culto que seja racional, aquilo que não seja emotivo.
é levado a emoções e ao sentimentalismo, mas que o seu culto seja apresentado de forma racional e que as pessoas possam compreender melhor a palavra de Deus, mas que a gente realmente entenda o propósito do Senhor, o que é que a palavra de Deus está querendo nos ensinar através daquele sermão, através desse texto aqui. Então, o que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Não vos conformeis com este século, algumas traduções, não se conformem com esse mundo, não se amolde, a palavra do texto aqui, conformar no grego, quer dizer, não se formalize, mas não se amoldar conforme os costumes e os padrões desse mundo, dessa vida, mas se amolde à vontade do Senhor. Não se conformar significa assim, eu não estou conformado com a situação que eu estou vivendo, não estou conformado com a situação que o mundo hoje se encontra, com que a minha família, com que a sociedade, com os meus vizinhos estão vivendo. Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer alguma coisa para que essa situação possa mudar, Eu posso não mudar a situação, mas eu vou dar o meu melhor para o que eu puder fazer no meu alcance para melhorar essa situação. Como Paulo falou, fiz-me de tudo para com todos a fim de ganhar alguns. Então faça o possível para que vocês possam ganhar almas para o reino de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, transformar, diferente de se conformar. Não se conforme, mas transforme, Seja uma pessoa diferente, seja uma pessoa que está inconformada com esse mundo, e agora você vai se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, que esteja aos olhos de Deus, que seja uma pessoa agradável, como ele diz aqui, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da vossa mente, Porque tudo começa na mente. Quando a gente muda a nossa mente, a gente muda tudo. A gente muda a nossa forma de pensar, de falar, de agir, os nossos costumes, os nossos hábitos, a forma como nós se vestimos, porque a gente já mudou a nossa mente, A gente está com a mente transformada. E daí o nosso corpo, ele vai transbordar, ele vai transmitir, deixar transparecer aquilo que eu entendo como a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade de Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Mas como assim? Alguém perguntou para mim em inglês? Quer dizer que eu não posso pensar além de si mesmo, além do que convém, A gente tem que saber mais do que a gente sabe. Não é bem assim, Além do que convém, Porque tem pessoas que são orgulhosas, se acham. Não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. O que é pensar com moderação, Pensar com cuidado, com sobriedade, pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Ora, se Deus repartiu uma medida de fé para cada um, é porque Deus nos deu dons e Ele quer que Ele nos aperfeiçoe, segundo esses dons, e que a gente faça Ele da melhor forma possível, E daí a gente vai entender lendo os versos seguintes. Mas eu quero voltar aqui, O que é apresentar a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo? Aqui diz, Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Vocês não devem pensar de si mesmo além do que convém. O verso 4, Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha só, o corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O seu pé não tem a mesma função do que a sua mão, a sua boca não tem a mesma função do que o seu olho, o seu ouvido, o seu nariz, mas todos trabalham em conjunto para um bem comum, Para um bem comum. E o verso 5, assim como nós, conquanto somos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E daí eu tiro, sacrifício vivo. É fácil
lidar com o ser humano? Não é fácil lidar com o ser humano, né? Por isso que ele diz, ó, vocês apresentam o vosso corpo como sacrifício vivo, né? Tem que haver sacrifício. Tem que haver sacrifício. E você conviver com seres humanos não é fácil. É um sacrifício que a gente tem que fazer em prol do Evangelho, do crescimento da igreja, para a unidade de Cristo e para que Jesus, Deus, seja glorificado, né, através de nós, como membros. Eu poderia explicar outras coisas aqui, mas eu quero que esse vídeo não fique muito longo. Quero que fique ao mais curto possível, mas desde que você entenda o que a palavra do Senhor quer falar para nós aqui. Então é isso. O que é apresentar o nosso corpo como sacrifício santo? Agora, santo a Deus, né? E ele diz, ó, verso 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, segundo a medida de fé, né? Lembra? A proporção dada a cada um, né? Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério aqui, a palavra grega está no sentido de servir, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmerece-se no fazê-lo. Esmerece quer dizer, é a mesma coisa de dedicar. O que ensina, se dedique em ensinar, em fazer. Não é só ensinar, mas sim se dedicar. Verso 8, ou o que exorta, faça com dedicação, né? É o que exortar, instruir, ensinar, repreender. Mas ele diz assim, a gente tem que fazer com dedicação. A gente pode exortar, mas a gente pode fazer a obra do Senhor de forma relaxada, né? Como diz a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus traz um versículo muito forte, muito pesado, quando diz, né? Maldito o homem que faz a obra do Senhor de forma relaxada, ou relaxadamente. Deus quer que você faça a sua obra, mas que faça com dedicação, e não com preguiça, e não sem zelo, né? Para com as coisas do Senhor. E o que contribui, não é só contribuir, mas com liberalidade, ser liberal. O que preside, ou o que lidera, né? Presidir, liderar com diligência. Você aí que lidera, tem que haver diligência no liderar. Não é só liderar, tem que ter diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Não é só exercer misericórdia, mas exercer com alegria. E quando a gente faz isso, a gente está apresentando o nosso corpo por sacrifício santo, porque a gente está se dedicando na obra do Senhor, se santificando para que a obra do Senhor saia da melhor forma possível. E como se diz assim, apresentar o nosso corpo por sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é isso, né? Apresentar a Deus, né? Como um sacrifício agradável a Deus. E daí, eu não vou ler tudo, irmãos, mas se você ler a partir do verso 9, aqui ele vem apresentando as coisas que são agradáveis a Deus. E aqui eu posso citar o verso 9, por exemplo, né? O amor seja sem hipocrisia, não seja um amor fingido, mas seja um amor verdadeiro. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olha só, ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Tem que haver zelo, não pode ser remisso, não pode se retrair com as coisas do Senhor, mas tem que fazer as coisas de forma que tenha zelo. Verso 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Regozijar na esperança. A Bíblia diz, pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro, se há uma boa fama, um louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, né? Não ajuntais o vosso tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai o vosso tesouro lá no céu, onde os ladrões não escavam e roubam, nem a ferrugem corrói ou destrói. Então a gente precisa se regozijar nas coisas do céu.
ser paciente na tribulação. Seja paciente na tribulação. Todos nós passamos por tribulação, mas a gente precisa ser paciente para que a gente possa se fortalecer, né? Deus não usa das tribulações, dos problemas para nos destruir, mas para nos erguer e nos tornar mais fortes. Na oração, nós sejamos perseverantes. E daí uma pessoa mandou uma mensagem para mim, ó, Satanás ele é muito sujo, né? Que Deus tenha misericórdia de mim, né? Ore por mim, mandou uma mensagem para mim. E eu mandei logo aquele versículo que diz, orai sem cessar. Nós não temos nem sequer um minuto de paz, né? Fala em termos espirituais, né? Porque Satanás está com um leão para nos tragar, né? Está ao nosso derredor, né? Querendo nos devorar. Por isso que a gente deve ser perseverantes na oração, não cessar, orar sempre. A carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto. Eu não vou ler o restante, pessoal. São mais uns 7 versos. Eu não quero que esse vídeo fique longo, mas para a nossa reflexão, para que a gente possa entender o que é que Paulo quer nos trazer aqui, de a gente apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conformar com este mundo, com este século, mas se transformar pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer seu rosto sobre ti e que te dê a paz. Amém?